Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa aula que vai tratar de senso comum e sobre o senso crítico com vocês. Vamos a uma definição inicialmente. O senso comum é o conjunto de conhecimentos, ideias e formas de interpretar a realidade que aprendemos no nosso cotidiano, principalmente pela experiência com a família, com os amigos, vizinhos, pela cultura e pela convivência em geral com outras pessoas. Ele é importante porque ele nos ajuda a agir e tomar decisões no dia a dia sem precisarmos investigar tudo profundamente. Então, o senso comum a gente a todo momento está utilizando, desde que a gente acorda, vai escovar os dentes, toma um café, pega o carro, vai para o trabalho, enfim, ou pega o ônibus e vai para o trabalho, a gente vai fazendo isso de forma quase automática. A gente não precisa pensar de forma profunda em como fazer cada uma dessas ações, porque são ações que a gente já aprendeu e fazem parte do nosso cotidiano. Muitas coisas que a gente aprende, elas vêm de outras gerações, que a mãe passa para o filho, depois o filho cresce, passa para o seu filho e assim por diante. Então, as tradições, as crenças, tudo isso é passado pelo senso comum. Então, ele é muito bacana nesse sentido. Porém, né, contudo, nem tudo que faz parte do senso comum é necessariamente verdadeiro ou válido em todas as situações. E aí é que a gente precisa prestar atenção. Muitas vezes o senso comum é uma ideia superficial, óbvia ou preconceituosa, sem aprofundamento crítico. Olha alguns exemplos. Quando eu digo brasileiro não gosta de ler, como assim? Baseado em que a gente pode fazer essa afirmação? Foi feita alguma pesquisa sobre isso? Nenhum brasileiro, né? Com milhões de brasileiros aqui em nosso país, nenhum gosta de ler? Quer dizer, é uma afirmação rasteira, fria, sem explicação. Ela não explica causa, consequência, origem, contexto, nada. Então, essa é uma frase tipicamente oriunda do senso comum. Mulher dirige pior que homem. Outra frase que é dita aí com frequência que a gente ouve, que é uma bobagem, porque também não há nenhuma comprovação sobre isso, nenhuma comprovação científica, é puro preconceito. E o brasileiro é naturalmente preguiçoso. Outra frase que não faz sentido. Então, observem que é bem claro, né, que essa frase do senso comum, ela não traz a origem, a explicação, não traz dados, não traz fatos que comprovem que essas frases sejam verdadeiras. Então, elas são muito rasas, muito superficiais. Não utilize frases assim na sua redação. Então, quais são os problemas do senso comum? Ser preconceituoso ou falso historicamente. Vamos lembrar que se eu ferir algo relacionado aos direitos humanos, vocês zeram na redação. E demonstra também falta de argumentação. Exemplo inadequado. Veja aqui. O racismo está ligado à preguiça que os negros tinham de trabalhar. Você acha que faz sentido? Os negros eram escravizados, eles não é que eles tinham preguiça, eles queriam ser livres como nós, né? Levou-se muito tempo no Brasil para que a gente tivesse a libertação dos escravos, mas mesmo assim, por a gente não ter um projeto para que esses escravos que se tornaram livres pudessem prosseguir as suas vidas de forma mais digna, não havia nenhum projeto, nada foi feito nesse sentido. Por isso que a gente fala em racismo estrutural e por isso que essa frase reproduz preconceito e desconhecimento histórico, que não percebe que o racismo é algo nefasto, que a gente vai ver aqui no outro slide, que o racismo é estrutural, ele faz parte da estrutura, da construção da sociedade brasileira desde o período escravocrata e ele gera desigualdades até hoje. Até hoje a gente sofre com racismo que foi aí já explícito em determinado momento, ele era dito sem nenhum problema. Hoje a gente tem leis bastante severas que combatem o racismo e a gente tem essa compreensão de que o racismo é estrutural e que ele prejudica muito e gera desigualdades até hoje. Então repare que essa frase ela explica a causa, que é o racismo estrutural, é intrínseco à nossa sociedade, e a consequência do problema, que são as desigualdades até hoje. Então, isso é exercer o senso crítico quando a gente pensa sobre um assunto. Então, opinião sem explicação é senso comum.
Explicação fundamentada, eu fundamentei com dado, com fato, ou conceito, ou algum conceito, é um senso crítico. E aqui algumas perguntas frequentes. O que é senso comum na redação? São ideias superficiais e rasas, sem aprofundamento. Por que usar o senso comum tira nota? Porque ele demonstra a falta de argumentação e prejudica o critério 3 de avaliação da redação do Enem. O que é senso crítico na prática? É explicar o porquê dos problemas com causas e consequências. 4. Como transformar uma ideia simples em argumento forte? Olha que legal. Se a gente explicar o porquê, acrescentar o contexto histórico, social e trazer dados sobre uma determinada frase, sobre uma determinada alegação, eu torno uma frase de um senso comum para um senso crítico. Eu avanço, eu aprofundo. Aí essa frase passa a fazer sentido, obviamente, se as premissas estiverem todas corretas. Dá para tirar nota alta sem repertório? É muito difícil, pois o repertório fortalece os argumentos. Como fugir de ideias óbvias? Aprofunde causas e consequências, em vez de ficar na superfície da questão. O corretor percebe quando a ideia é superficial? Com certeza, e isso reduz a nota que vai olhar para a argumentação. Últimos recados aqui. Inscreva-se no nosso canal na TV IMET, que fica no YouTube. Compartilhe, pratique, faça pelo menos 2 redações por semana. Assista às aulas anteriores a esta aula e conheça o nosso produto com correção automática por inteligência artificial. Você vai encontrar as aulas lá, você vai poder também fazer exercícios específicos para treinar cada característica da redação e você vai poder submeter a sua redação à análise da inteligência artificial. Nós próprios do IMET que criamos esse prompt, demos o comando para que ele aponte exatamente o que você precisa melhorar para tirar a nota 10 e está muito bacana, com um valor muito acessível. Qualquer dúvida, entre em contato comigo nesse telefone e nós nos vemos na próxima aula. Obrigado e até breve.